Bíblia, capítulo de número 3 e o versículo de número 7. Deus está presente. Livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo de número 3 e o versículo de número 7. Nós estamos profetizando que o mês de julho será o mês das portas abertas. Louvado seja Deus, eu ou o pregador que for convidado para estar ministrando aqui, louvado seja Deus, durante esse mês, que passarem aqui pelas quintas-feiras, nós vamos ministrar sobre esse tema. Louvado seja Deus, portas abertas. E a mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite é: para quem as portas serão abertas. Vamos ler o texto que diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém consegue abrir. Verso 8: conheço as tuas obras, e eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Assim farei que venham adorar prostrados teus pés, e saiba que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, ao suportar o sofrimento com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação, que virá o mundo, e tudo para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Curva a sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero te pedir. Pai, fala conosco, Senhor, a palavra que nós precisamos ouvir. Fala conosco, Deus, a palavra, Senhor, meu Deus, que vai mudar a nossa vida, que vai mudar a nossa história. A palavra que talvez vai nos confrontar, nos exortar, Senhor. Mas, Senhor, meu Deus, ó Pai, que essa palavra produza mudança. Que essa palavra produza, Senhor, meu Deus, ó Pai, fé em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que ora lemos, louvado seja Deus, é uma carta da parte de Deus para uma das igrejas da Ásia. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que o Senhor, louvado seja Deus, Ele vai falar, louvado seja Deus, com diversas igrejas. E nesse texto em específico, Deus está falando com a igreja que está em Filadélfia. E ele começa, louvado seja Deus, o texto, louvado seja Deus, dizendo algo muito importante. Ele começa, louvado seja Deus, se identificando, louvado seja Deus, àquela igreja. Porque, louvado seja Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender é quem está falando conosco. Louvado seja Deus, talvez se eu perguntasse, você poderia dizer: não, quem está falando comigo é o pastor Cristiano. Não, eu sou apenas o instrumento. Eu sou apenas aquele que Deus usa para falar com você. Eu estou aqui, louvado seja Deus, como um porta-voz de Deus. Essa mensagem, louvado seja Deus, ela foi orada, ela foi pedida, ela foi estudada e ela foi direcionada pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus, porque se eu fosse, louvado seja Deus, pregar algo de mim aqui, nós íamos falar, louvado seja Deus, de qualquer outra coisa, menos, louvado seja Deus, da palavra de Deus. Mas louvado seja Deus, a palavra, louvado seja Deus, a Bíblia diz que só fala da palavra de Deus aquele que possui, louvado seja Deus, a presença do Espírito Santo sobre a sua vida.
Louvado seja Deus, porque senão ela não vai surtir efeito, senão ela não vai, louvado seja Deus, eu não estaria aqui, louvado seja Deus, pregando, mas estaria apenas discursando, como qualquer pessoa, como um professor na escola, como um político no palanque. Mas louvado seja Deus, quando nós, louvado seja Deus, temos a presença de Deus sobre a nossa vida, louvado seja Deus, então o Senhor fala através de nós. E eu posso crer, louvado seja Deus, e dizer isso, louvado seja Deus, que o Senhor nesta noite é quem está falando através de mim. Alguém pode dizer um amém? Amém. O Senhor é quem está falando, mas quem é esse Senhor? No versículo 7, louvado seja Deus, Deus ele vai se identificar, louvado seja Deus, e ele vai dizer: assim declara aquele que é santo. Quem está falando com você, louvado seja Deus, ele está dizendo: eu, o santo, louvado seja Deus, o santo de Israel, que Isaías vai falar lá, louvado seja Deus, no capítulo 43, louvado seja Deus, o santo dos santos, louvado seja Deus, que nós vamos encontrar em diversos lugares na Bíblia, louvado seja Deus, ele está dizendo: olha, eu sou o santo que está falando com você, eu sou aquele, louvado seja Deus, que, louvado seja Deus, é a santidade em pessoa que está falando com você. Aí ele continua, louvado seja Deus, se identificando, aquele que é verdadeiro. Eu vim aqui, louvado seja Deus, falar em nome de um Deus que ele não vai mentir para você. Eu estou aqui nesta noite para falar em nome de um Deus, louvado seja Deus, que ele fala e ele cumpre. Que ele, louvado seja Deus, ele vai te dar uma direção. Por mais, louvado seja Deus, que essa direção seja difícil, por mais que o caminho seja complicado, por mais, louvado seja Deus, mas eu quero dizer para você que se você ficar firme na direção que Deus te deu, louvado seja Deus, o final desse caminho vai ser vitória. Porque muitas vezes, louvado seja Deus, a direção que Deus vai nos dar, louvado seja Deus, é uma direção que nós muitas vezes nós vamos começar a caminhar e nós vamos começar a questionar: mas será que eu vou chegar mesmo na vitória? Será que realmente eu vou chegar lá diante da porta aberta que eu estou pedindo para Deus? Será que eu vou chegar, louvado seja Deus, diante daquela porta? Será que eu vou, louvado seja Deus, alcançar a vitória? Será que eu vou, louvado seja Deus, conseguir, louvado seja Deus, será que vai se realizar tudo aquilo, louvado seja Deus, que eu estou esperando que vai se realizar? Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Louvado seja Deus. Não é o caminho, louvado seja Deus, que vai, louvado seja Deus, determinar o seu destino. Porque se você, louvado seja Deus, entrar no caminho que Deus Ele está colocando para você caminhar, louvado seja Deus, ele pode ser, você vai passar por lugares acidentados. Você vai passar por lugares que talvez vai ter algum tipo de obstáculo. Você vai passar por lugares, louvado seja Deus, que você vai olhar e falar: mas será que é esse o caminho? Mas eu quero dizer para você com toda certeza, o verdadeiro está dizendo para você: vai por esse caminho que vai dar certo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus, se Ele, louvado seja Deus, está te dando a direção, mas eu tenho uma notícia do céu para você, para a tua vida. Louvado seja Deus, por mais difícil que seja esse caminho, louvado seja Deus, a boa notícia do céu para a tua vida é que nesse caminho você não vai caminhar sozinho. Deus mostra o caminho, te dá a direção, mas Ele fala: eu vou com você. Louvado seja Deus, como foi lido pela pastora aqui, louvado seja Deus, no início do culto, louvado seja Deus, se você andar pelo vale da sombra da morte, eu vou estar com você. Sabe, eu sempre tenho dito isso em quase todas as mensagens que eu tenho pregado. O Espírito Santo tem me direcionado, louvado seja Deus, para falar isso. Louvado seja Deus, no caminho, louvado seja Deus, com Cristo,
nós não vamos estar livres da luta. Lá no Salmo 91 mesmo, ele vai dizer, louvado seja Deus para nós assim, louvado seja Deus que vai ter a peste que anda de noite, que vai ter a mortandade do meio-dia. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, nesse caminho você não está livre de prova, mas se Deus falou para você que lá no final desse caminho tem uma porta aberta, confia, 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 confia. Deus está dizendo para você confiar, Deus está dizendo para você acreditar que lá no final desse caminho, porque Ele é verdadeiro, se Ele está dizendo confia, confia. E Ele continua se apresentando, o que possui a chave de Davi, o que abre ninguém consegue fechar, e o que fecha ninguém pode abrir. Sabe, irmãos, quando eu leio esse texto, louvado seja Deus, e vejo Deus se apresentando para nós, Ele está dizendo, ei, louvado seja Deus, na minha mão tem uma chave, e o que eu fecho, louvado seja Deus, ninguém abre, mas o que eu abro também ninguém fecha. Aí existem situações na minha vida e na sua vida que a gente fica, louvado seja Deus, na porta, tentando colocar a nossa chave, querendo fazer com a nossa força. É a mesma coisa, louvado seja Deus, se eu chegar, louvado seja Deus, na casa de qualquer um de vocês, com a chave aqui de casa, não vai abrir. Porque tem coisas, irmão, que nós vamos abrir com a nossa mão, com as nossas palavras. Tem portas que nós vamos abrir com o nosso recurso. Tem portas que nós vamos abrir com o nosso dinheiro. Tem portas que nós vamos abrir com o nosso nome. Tem portas que nós vamos abrir com as nossas palavras. Tem porta que nós vamos abrir, louvado seja Deus, com o nosso, louvado seja Deus, com a nossa lábia. Tem portas que nós vamos abrir, louvado seja Deus. Tem portas até que a gente vai abrir com o nosso rostinho bonito. Tem portas que nós vamos abrir, louvado seja Deus, só com um sorriso. Mas tem porta, louvado seja Deus, que nós não vamos conseguir abrir, porque louvado seja Deus, chave de determinadas portas na nossa vida só se encontra na mão do Deus Todo-Poderoso, aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, e aquele que Ele está dizendo, eu tenho a chave. Eu tenho a chave. Eu tenho a chave. Ele está dizendo, a chave está na minha mão. Sabe o que Deus me colocou no meu coração para mim falar para vocês nessa noite? Louvado seja Deus, é que tem chave que você acha que está na tua mão, mas está na mão de Deus. Tem chave, louvado seja Deus, que a gente acha que está na nossa mão. E aí você fica lá. Louvado seja Deus, tentando colocar a chave na porta, vira para um lado, vira para o outro. Louvado seja Deus, vira colar, vira aqui, vira colar, e a porta não abre. Sabe por quê? Porque louvado seja Deus, esta chave não está na tua mão. Ele está dizendo que eu abro, louvado seja Deus, ninguém consegue fechar, e o que eu fecho, ninguém consegue abrir. Porque existem coisas na minha vida e na sua vida, louvado seja Deus, que é só Deus que vai fazer. Tem coisas que Deus vai fechar na nossa vida, e você vai tentar de todo jeito. Mas Deus fechou. Aí você pode perguntar para mim, pastor, mas por que Deus fecha? Por que Deus, louvado seja Deus, Ele fecha a porta na nossa vida? Deus é ruim? Deus, louvado seja Deus, é carrasco, Deus é monstro, Deus é... Não, Deus, Ele fecha a porta na nossa vida, porque Ele sabe que não é momento de nós entrarmos por elas. Deixa eu dizer outra coisa. Existem portas que só vai abrir na nossa vida, louvado seja Deus, quando a gente obedecer a Deus. Porque tem portas diante de Deus, louvado seja Deus, que Deus fecha, que ela abre, louvado seja Deus, através da sua obediência. Louvado seja Deus, Deus fala assim, porque
quem tem filho aqui, louvado seja Deus, já não colocou o filho de castigo dentro do quarto, louvado seja Deus, fechou a porta e falou, só vou abrir, louvado seja Deus, quando você, por exemplo, pedir desculpa. Eu só vou abrir, louvado seja Deus, quando, louvado seja Deus, você fizer o que eu mandei. É obediência, obediência abre porta. Obediência a Deus, louvado seja Deus, abre porta. Outra, louvado seja Deus, situação que Deus, louvado seja Deus, que Deus fecha a porta, louvado seja Deus, é para nos fazer mais fiel a Ele. Deus, louvado seja Deus, que tem portas que só vai ser abertas através da nossa fidelidade. As pessoas reclamam, louvado seja Deus, muitas vezes, eu não entendo por que a porta está fechada para mim. Eu não entendo por quê, porque muitas vezes, louvado seja Deus, quando você, louvado seja Deus, porque Deus Ele está vendo, louvado seja Deus, que muitas vezes a infidelidade sua com Deus, louvado seja Deus, tem fechado a porta. Esses dias uma pessoa falou comigo, falou, pastor, quando, louvado seja Deus, eu estava pegando, louvado seja Deus, mesmo do pouco que eu tinha, e eu estava contribuindo, Deus estava abençoando. Era pouco que eu recebia, mas eu pegava daquele pouquinho, louvado seja Deus, e eu falava para o Senhor, olha, pastor, eu cheguei no shopping, eu cheguei a passear em Bauru, eu cheguei, louvado seja Deus, fazer um monte de coisa. Agora as coisas, pastor, mas aí eu resolvi, louvado seja Deus, não contribuir mais, louvado seja Deus, agora não está dando para fazer mais nada. Por que Deus fecha a porta? Porque você deixou de ser fiel. Porque, louvado seja Deus, não existe mais, por isso que muitas vezes Deus Ele fecha a porta. Deus Ele vai fechar a porta, e quando Ele fecha, você pode bater de tudo quanto é lado, nada vai abrir a porta, louvado seja Deus, a não ser quando você usar, louvado seja Deus, a ferramenta certa diante de Deus. Eu desde 2018, posso falar de mim, desde 2018, louvado seja Deus, vivendo, louvado seja Deus, de bico. Fazia uma venda aqui, outra venda ali, outra venda lá. Aí, louvado seja Deus, quando foi, e a gente não entendia por que as portas fechadas. Aí, louvado seja Deus, a gente estava em Marília, ele falou, o problema é Marília. Vamos embora. Fomos para Lins, a mesma coisa. Louvado seja Deus, por que Deus abriu a porta aqui? Porque, louvado seja Deus, era aqui que Deus queria que nós estivéssemos. Deus muitas vezes Ele vai fechar a porta aqui, acolá, louvado seja Deus, até você chegar num lugar aonde Deus quer que você esteja. Até, louvado seja Deus, você chegar na posição que Deus quer que você esteja. Aí ninguém fecha. Tentaram fechar, louvado seja Deus, a porta lá onde eu estou hoje. Tentaram, louvado seja Deus, fechar. Deus, louvado seja Deus, falou, não, fui eu que abri. Louvado seja Deus. Deus pegou, me mudou de setor. Porque Deus é fiel. E lá no setor onde eu estou, Deus está abençoando. Louvado seja Deus. Agora ali vai acontecer uma mudança lá. Louvado seja Deus. E maravilhosa naquele lugar, naquele setor. Louvado seja Deus, que vai ampliar o setor. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Por que Deus está, que eu estou dizendo isso? Louvado seja Deus, porque aí quando Deus abre também ninguém fecha. Aí pode falar mal de você, pode, louvado seja Deus, falar de você para o seu patrão, para a sua patroa, pode, louvado seja Deus, tentar, louvado seja Deus, te derrubar, pode armar casinha, pode armar casona, pode fazer, louvado seja Deus, panelinha, panelão, louvado seja Deus, panela de pressão. Eu vim aqui profetizar, foi Deus que abriu, ninguém vai conseguir fechar.
pode fazer macumba, pode fazer, louvado seja Deus, o que for. Deus abriu, louvado seja Deus, ninguém fecha, ninguém te tira. Eu fui trabalhar num lugar, louvado seja Deus, e Deus colocou eu lá. Eu já contei isso aqui, mas o Espírito Santo está me direcionando. Deus sabe o que Ele quer falar com vocês nessa noite, com quem está assistindo pela live. Eu fui trabalhar num lugar. Eu me lembro que eu passei o dia todo em Bauru procurando emprego. Quando, louvado seja Deus, eu já estava desistindo, já estava indo embora. Naquela época eu morava em Agudos ainda. Louvado seja Deus, eu ia passando em frente de um lugar e o Senhor falou comigo: entra aí. O Espírito Santo falou forte: entra aí. Quando eu entrei dentro daquele lugar, só tinha um homem lá dentro. Eu estava com a última folha de currículo. E eu entreguei para ele. O homem falou: eu estou precisando. Aqui você vai trabalhar de terça a domingo, vai entrar às 2 da tarde e vai sair, louvado seja Deus, o horário quando o estabelecimento fechar. Quando eu fui falar não, Deus falou: aceita. Falei: Senhor, mas como é que eu vou para a igreja? Senhor, como é que eu vou cultuar? Como é que eu vou adorar o seu nome? Como é que eu vou, Deus, pregar a tua palavra, trabalhando de noite? Deus falou: aceita. Porque quando Deus abre, ninguém fecha. Foi 6 meses trabalhando à noite. Sabe o que aconteceu? Deus, depois de 6 meses, o homem vendeu o estabelecimento que eu trabalhava. Deus comprou do lado e transformou num restaurante. Eu só trabalhava de dia. Que foi Deus que abriu. Lembra que eu disse que o caminho, louvado seja Deus, muitas vezes não vai determinar, louvado seja Deus, o destino, louvado seja Deus, porque o caminho pode ser ruim, mas se você está caminhando em um destino, para chegar em um destino glorioso, para chegar numa terra prometida, o povo de Israel, louvado seja Deus, quando ele sai do deserto, ou melhor, quando ele sai do Egito, louvado seja Deus, para chegar na terra prometida que manava leite e mel, eles tiveram que passar pelo deserto. Talvez, louvado seja Deus, nesse caminho você vai passar pelo deserto. Mas sabe o que eu vim aqui dizer para você? A porta que está preparada para você ali na frente, louvado seja Deus, é porta de vitória, é porta de bênção, é porta de maravilha. Fica tranquilo, pastor, mas o meu deserto já está demorando. Fica tranquilo, continua no deserto. Sabe o que levou aquele Josué e Caleb chegar na terra prometida? Foi que eles não pararam. Louvado seja Deus, eles caminharam enquanto Deus disse que é para ele: marcha, marcha. Eles continuaram marchando. Deus está dizendo: eu tenho a porta aberta para você. Aí Deus, louvado seja Deus, Ele vai dizer assim no versículo 8: eu conheço as tuas obras, e eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Essa palavra é profética para a minha vida e para a sua vida nessa noite. A porta já está aberta. Eu vou repetir: a porta já está aberta. Glória a Deus. Eu vou repetir mais uma vez para você gravar na tábua do teu coração nessa noite: a porta já está aberta. Ele não está dizendo assim: eu vou colocar uma porta que você vai precisar abrir. Eu vou colocar uma porta, louvado seja Deus, que está emperrada. Eu vou colocar uma porta, louvado seja Deus, que está trancada diante de você. Não, ele está dizendo assim: eis que coloco diante de você uma porta aberta. Detalhe: ninguém vai conseguir fechar. A porta já está aberta, irmão. A porta já está aberta. A porta já está, louvado seja Deus, escancarada para você. E tem um detalhe: essa porta ninguém consegue fechar. Essa porta, ele está dizendo: ó, eu tenho colocado uma porta aberta, e essa porta ninguém vai conseguir fechar. Passa por ela. Qual é a porta que você está pedindo para Deus nessa campanha? Qual que é a porta que você quer que Deus abra?
Ele disse que a porta já está aberta. Mas o caminho até a porta, muitas vezes, louvado seja Deus, ele é complicado. Nesse caminho você vai encontrar ingratidão, nesse caminho você vai encontrar calúnia, nesse caminho você vai encontrar, louvado seja Deus, pessoas, louvado seja Deus, te criticando, você vai encontrar pessoas dizendo não, você vai encontrar, louvado seja Deus, muitas coisas. É como se você vai ter momentos que você vai se sentir num labirinto, mas Deus está dizendo, eu já coloquei uma porta aberta. E para quem é que Deus vai abrir essa porta? Eu quero falar aqui de alguns grupos de pessoas para quem Deus abre porta. Porque muitas vezes quando a gente lê um texto desse e Deus falando assim, a porta já está aberta, eis que eu coloco uma porta que ninguém consegue fechar. Aí você começa a olhar para você e começa a dizer assim, mas eu acho que essa palavra não é para mim não. Eu acho que essa palavra, louvado seja Deus, ela não serve para mim, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu cometi isso, eu cometi aquilo, eu louvado seja Deus, eu não sou que nem A ou B, louvado seja Deus, mas olha o que Deus está dizendo. Olha o que Ele vai dizer. Primeiro grupo para quem Deus vai abrir portas. Louvado seja Deus, ainda está no versículo 8. Tens pouca força. Deus está dizendo, eu vou abrir portas também para quem é fraco. Quando a gente lê esse texto, louvado seja Deus, e vê aqui Jesus falando, olha, você tem pouca força, mas eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Deus sabe que você muitas vezes não pode, louvado seja Deus, manter a porta aberta. Mas Ele disse, ninguém consegue fechar, sabe? Você não tem força, louvado seja Deus, você está sem força. Mas se você, louvado seja Deus, muitas vezes, louvado seja Deus, está aí, louvado seja Deus, até sem força. Muitas vezes chegou nesse culto, louvado seja Deus, ou está aí, louvado seja Deus, seja onde está ouvindo essa mensagem, louvado seja Deus, você está dizendo assim, louvado seja Deus, eu estou me arrastando. Mas Deus está dizendo, tem uma porta aberta para você também. Muitas pessoas elas acham que as promessas de Deus são só para aqueles que, louvado seja Deus, são crentes, com uma espiritualidade grande, ou com um nível de santidade acima da média. Não, louvado seja Deus, Deus também, louvado seja Deus, Ele tem bênção para aquele, louvado seja Deus, que tem pouca força. Além de porta aberta, sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho força para você. Eu renovo, se você me buscar, se você, louvado seja Deus, eu renovo a sua força como a da águia. O problema, louvado seja Deus, é que as pessoas não buscam. É que as pessoas, louvado seja Deus, muitas vezes, louvado seja Deus, elas começam a olhar para elas mesmas e dizendo, louvado seja Deus, que elas são fracas. Eu vim aqui com uma palavra para você, que eu quero dizer para você que você é fraco, mas o Deus que está aqui nesta noite, Ele é forte, Ele é forte, Ele é forte, Ele é forte. Segundo grupo de pessoas para quem Deus vai abrir portas, Ele está dizendo, você tem pouca força, mas você obedeceste a minha palavra. A palavra de Deus é algo extraordinário, irmão. Louvado seja Deus, a Bíblia, entre muitos, louvado seja Deus, vamos dizer assim, analogias que nós podemos fazer com a Bíblia. Louvado seja Deus, uma delas é que a Bíblia é um manual. Eu estou escrevendo agora, louvado seja Deus, para agora no mês de agosto nós começarmos uma nova fase da igreja. E eu estou escrevendo um livro, uma apostila para nós começarmos a estudar a palavra, para ficar de forma mais compacta e de fácil entendimento. E eu tenho
descoberto, ou louvado seja Deus, preparando esse material, louvado seja Deus, que na Bíblia, louvado seja Deus, ela é um manual de como nós vivemos na presença de Deus. A palavra, louvado seja Deus, ela é como um manual, ela é como um mapa, como uma bússola, como um GPS. E ela vai nos levar em direção a essa porta que Deus está dizendo que Ele colocou aberta na nossa vida. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu pregava para um rapaz esses dias, louvado seja Deus, que ele está há mais de 20 anos longe da presença de Deus. Eu estava falando do amor de Deus para ele. E ele estava contando, sabe, eu li a Bíblia, louvado seja Deus, eu ensinava. Ele falou que ele foi professor da escola bíblica. Ele, louvado seja Deus, aí ele disse que, louvado seja Deus, de repente ele deu uma tropeçada. Sabe por quê? A primeira coisa que o inimigo quer tirar do meu e do seu coração é a palavra. Seja ela, louvado seja Deus, aquela, como eu sempre tenho dito aqui, louvado seja Deus, aquela que é universal, que está aqui na Bíblia, como aquela que foi pregada para você, como aquela que foi, louvado seja Deus, talvez profetizada em específico para a tua vida. Porque se ele tirar isso de você, louvado seja Deus, você não tem mais nada. É por isso que você vai para os cultos por aí, louvado seja Deus, e muitas vezes nos cultos é só louvor, louvor, oportunidade, louvor, oportunidade. Oh, canta aqui o irmão, canta aqui o irmão. Quando o pregador vai pregar, louvado seja Deus, aí as pessoas falam assim, louvado seja Deus, ó, termina 9 horas, aí quando você vai olhar no relógio é 15 para as 9. Porque cantou todo mundo. Mas Deus ia falar, porque o inimigo ele quer tirar a palavra, porque a palavra que vai produzir fé na sua vida, a palavra que vai produzir na sua vida, louvado seja Deus, força, vai te dar direção para você prosseguir. E aí você tem que ouvir a palavra e guardar no seu coração. O salmista disse, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. Se você pegar essa palavra, louvado seja Deus aqui hoje, e guardar ela no teu coração, onde Deus está dizendo, eu coloquei já uma porta aberta para você, que ninguém pode fechar. Quando Jesus vai pregar para os discípulos, ele vai dizer assim, ei, o reino dos céus é semelhante a um semeador que ele saiu a semear. E ele vai jogando a semente, parte da semente, louvado seja Deus, cai na beira do caminho. Outra cai entre os espinhos. Outra cai entre as pedras. Louvado seja Deus. E outras caem em uma terra boa. Aí os discípulos ficam ali olhando. E Jesus agora ele vai explicar. Ele vai falar, a palavra é a semente. Ou melhor, a semente é a palavra. A beira do caminho, louvado seja Deus, louvado seja Deus, é aquele lugar, louvado seja Deus, é onde vem os pássaros, cai ali na beira do caminho. Quer dizer que você está vulnerável a qualquer coisa. Aí ele vai falar assim, ó, aí vem os pássaros e pegam a palavra, ou pegam a semente e levam embora para qualquer outro lugar. Sabe o que Deus está dizendo para você? Beira do caminho não é o teu lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você, todos nós somos um terreno, e esse terreno tem todos os níveis que Jesus falou na parábola do semeador. Todos nós temos a beira do caminho na nossa vida, todos nós temos espinhos, todos nós temos pedra, mas todos nós também, louvado seja Deus, dentro de nós temos o lugar da terra boa. Eu estava falando com a pastora hoje, louvado seja Deus, estava dizendo, louvado seja Deus, que a gente tem que continuar pregando, independente, louvado seja Deus, porque muitas vezes, a pessoa, muitas vezes a semente, a palavra que a gente prega, muitas vezes caiu na beira do caminho, aí meio os pássaros levam embora. Depois ele vai falar que cai no meio das rochas,
Como é que vai nascer no meio da rocha, irmão? Não tem como. Louvado seja Deus, ela até tenta sobressair do meio da rocha, mas aí ela é sufocada, ela é, louvado seja Deus, não consegue criar raiz, não consegue crescer. No meio dos espinhos, louvado seja Deus, ela até cresce, ela até sai, louvado seja Deus, mas aí os espinhos sufocam ela, esmaga ela. Mas quando cai na terra boa, irmão, aí é outros 400. Aí, irmãos, ela frutifica. Mas a Bíblia diz que ele não mudou de terreno. Ele joga, Jesus ele vai ser bem claro. Ele joga a semente. Parte da semente caiu, louvado seja Deus, na beira do caminho. Parte da semente caiu no meio dos espinhos, parte da semente caiu no meio das pedras, mas teve uma parte dos espinhos que caiu na terra boa. Eu, louvado seja Deus, prego a palavra de Deus, crendo, louvado seja Deus, que em algum momento, louvado seja Deus, a semente vai chegar na terra boa, louvado seja Deus, e aquela pessoa vai se converter, aquela pessoa vai mudar de vida, aquela pessoa, louvado seja Deus, aquela palavra vai chegar no coração daquelas pessoas. Alguém um dia me perguntou assim: pastor, mas por que o senhor faz live no dia, na hora da pregação? Eu não sei quantas pessoas assistem, ou melhor, eu sei depois, mas enquanto eu estou pregando aqui, eu não tenho como saber quantas pessoas estão assistindo. Não é porque eu quero me amostrar, não é porque eu quero ficar famoso na internet, não. Eu prego a palavra de Deus, louvado seja Deus, uso a ferramenta chamada internet, rede social, para pregar a palavra de Deus, porque eu creio que alguém que pode muitas vezes estar desesperado lá, louvado seja Deus, passando, como já aconteceu, eu já ouvi testemunhos. Tem uma senhora mesmo que trabalha comigo, louvado seja Deus, que trabalha lá no mercado, louvado seja Deus, ela disse que um dia, louvado seja Deus, ela estava, louvado seja Deus, tão angustiada, e ela entrou ali, louvado seja Deus, no Facebook para tentar se distrair, louvado seja Deus, de repente ela viu, era um dia de culto aqui, ela viu a live, louvado seja Deus, o culto ao vivo, ela ouviu uma mensagem, louvado seja Deus, e ela falou: eu fui dormir, louvado seja Deus, ali, aliviada. Ela não veio aqui na igreja ainda, mas eu continuo pregando para ela. De vez em quando eu chego lá, ela fala assim para mim: olha, seu Cristiano, eu assisti o culto ontem. Uma hora vai cair na terra boa, e ela vai ter força e vai chegar aqui. Como outras pessoas que assistem, como outras pessoas, louvado seja Deus, que eu estou pregando aqui agora, louvado seja Deus, por quê? Porque a palavra, louvado seja Deus, louvado seja Deus, pode direcionar elas para algo, louvado seja Deus, elas terem um verdadeiro encontro com Jesus. Obedecer a palavra, louvado seja Deus, a obediência à palavra, louvado seja Deus, é uma chave poderosa para portas abertas. Aleluia. Terceiro grupo para quem Deus vai abrir as portas, ele continua dizendo: olha, você tem pouca força, você obedeceu a palavra e não negou o meu nome. Não, louvado seja Deus, não abandonou o meu nome. Você ouviu, louvado seja Deus, a palavra. Louvado seja Deus, muitas vezes você, na sua fraqueza, louvado seja Deus, tropeçou, caiu, louvado seja Deus, na sua fraqueza, louvado seja Deus, você, louvado seja Deus, mas não negou, não continuou, louvado seja Deus, se levantou, sacudiu a poeira e está aqui adorando o nome santo do Senhor. Quer negar o nome do Senhor, é não reconhecer, louvado seja Deus, é não, louvado seja Deus, reconhecer o nome de Deus diante dos outros. Tem pessoas, louvado seja Deus, que são o 007 de Jesus. Mas eu também conheço pessoas, louvado seja Deus, que estão muitas vezes na sarjeta, mas está lá, louvado seja Deus, falando no nome de Deus.
Quarto grupo para quem Deus vai abrir a porta. Louvado seja Deus, é para aquele que dá ouvido à exortação do Senhor. Eu já falei isso, louvado seja Deus, algumas vezes. Nem sei quantas. Mas, louvado seja Deus, tem mensagens que eu não gosto de pregar. Que às vezes eu estou orando, eu estou meditando na palavra de Deus. E eu falo, Deus, mas o Senhor quer que eu pregue isso hoje? Deus, mas é essa palavra? Eu já preguei mensagens, louvado seja Deus, que eu falei, amanhã não vai vir mais ninguém na igreja. Mas quando é de Deus, louvado seja Deus, não tem jeito. Eu vejo muitas vezes a pastora. Eu tenho uma admiração, não é porque ela é minha esposa, mas eu estou falando dela agora como mulher de Deus, como, louvado seja Deus, apacentadora. Eu vejo, louvado seja Deus, muitas vezes, louvado seja Deus, ela conversando com as pessoas no telefone, ou ela contando às vezes que conversou com uma pessoa ou outra, louvado seja Deus, e ela falando as coisas que ela falou. Eu falo, essa pessoa nunca mais vai querer nem olhar na sua cara, Fernando. Um dia ela estava no telefone, louvado seja Deus, ela falou umas coisas lá para a mulher. Eu falei, Fernando, pode olhar aí que ela já te bloqueou. Aí no outro dia, louvado seja Deus, ela falou, olha aqui, ó. A pessoa assim, muito obrigado porque a senhora falou aquelas coisas para mim. No começo eu até fiquei brava, mas depois eu entendi assim. Porque aí ela falou, estou abençoada agora, porque dá ouvido à exortação. Às vezes a gente prega, tem pessoas, louvado seja Deus, que não dá ouvido, não quer ouvir a palavra de Deus, faz birra, louvado seja Deus, aí fica, louvado seja Deus, procurando em outros lugares. Tem pessoas, louvado seja Deus, que louvado seja Deus, vai na consagração de manhã numa igreja, na tarde da bênção na outra, louvado seja Deus, vai no culto, louvado seja Deus, à noite na outra, e se tiver vigília ele vai na outra. Louvado seja Deus para falar, Deus fala comigo. Só que ele, não é porque Deus não está falando, não é isso, é que Deus não está falando o que a pessoa quer ouvir. Deus está falando o que você quer que Deus fale, o que você quer que ouvir. Louvado seja Deus, eu vou dizer para você, e vou terminar a mensagem. Deus nunca vai falar com você aquilo que você quer ouvir. Deus sempre vai falar o que você precisa ouvir. Porque se você chegar no médico, vamos lá, sei lá, com uma gripe forte, na sua opinião, louvado seja Deus, o seu desejo é o quê? É você tomar um remedinho com gosto de morango, docinho. É você tomar, louvado seja Deus, um remédio docinho. Aí o médico fala assim, você passa ali, você vai tomar uma bezetacina. Não é o que você queria, mas é o que você estava precisando. E a palavra de Deus, louvado seja Deus, e para mim e para você muitas vezes é assim. Uma certa feita, louvado seja Deus, estava buscando uma direção de Deus. E muitas vezes a gente ora para Deus e fala assim, Senhor, que seja feita a sua vontade, mas que a sua vontade seja minha. E eu falei para Deus, Deus, meu desejo é ir para tal lugar, para fazer tal coisa. Louvado seja Deus, e ali eu fui para o culto. Cheguei no culto, louvado seja Deus, ali eu falei, eu vou naquele culto lá, porque hoje tem aquele pregador abençoado, ele vai pregar, louvado seja Deus, ele vai dar direção. Mas eu fui lá, esperando Deus falar para mim assim, ó, o lugar é o lugar que você quer ir, é aonde você quer estar.
Quando eu cheguei naquele culto, o pregador pregou e Deus usou ele para falar comigo. Mas aí ele falou assim: não é o lugar que você quer ir, o lugar que eu estou mandando você ir é outro. Se você não for de barco, você vai de peixe. Porque Deus não vai ser. Você tem que dar. Você quer portas abertas na tua vida? Deus vai abrir a porta para aquele que dá ouvido à exortação do Senhor. Mesmo que não seja aquilo que eu e você queremos ouvir. Mesmo que não seja aquilo que nós precisamos, ou vai ser ou melhor, que nós queremos ouvir. Mas louvado seja Deus. Mas se nós dermos ouvidos e aplicarmos aquilo que Deus, louvado seja Deus, está falando conosco, aí ele termina, louvado seja Deus, dizendo: louvado seja Deus, o último grupo é aquele que suporta o sofrimento com paciência. Mas Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: o que Ele tem para mim e para você, louvado seja Deus, é muito grande. O que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida, louvado seja Deus, é algo extraordinário. A porta que Ele vai abrir para mim e para você, louvado seja Deus, é grande. Mas você tem que suportar. Pastor, tenho pouca força. Louvado seja Deus, a porta está aberta para você. Pastor, eu tenho ouvido a palavra, então obedeça a palavra, a porta está aberta para você. Talvez você entrou aqui nessa noite, louvado seja Deus, e você está dizendo: louvado seja Deus, pastor, mas eu creio no nome do Senhor, continua crendo, a porta está aberta para você, não nega o nome do Senhor. Dá atenção, louvado seja Deus, aquilo que Deus está falando, mesmo que seja exortação, louvado seja Deus, e suporta, louvado seja Deus, o processo chamado tempo. Sabe qual vai ser o futuro? Louvado seja Deus, porta aberta, louvado seja Deus, e ninguém vai conseguir fechar. Você pode